A década de 60 apresentou uma série de novas propostas para o ensino. Em meio a esse contexto, o então secretário da Educação de São Paulo, Luciano de Carvalho, retorna da Europa com a bagagem recheada de ideias para a educação. Já no Brasil, encontra em desenvolvimento um ensino diferenciado na cidade de Socorro, conhecido como ensino experimental ou classes experimentais, onde trabalhavam Lígia Furquim, Maria Nilde Marcellani e Olga Bechara. A convite do secretário, Maria Nilde Marcellani integrou a equipe para implementar o ensino vocacional na rede estadual. Assim, tem início um importante capítulo da educação brasileira, infelizmente pouco conhecido. Tendo como diretriz o pensamento humanista, baseado na crença de que o ser humano deve ser sujeito de sua história, o aluno no ensino vocacional era incentivado a conhecer a si próprio enquanto ser humano e enquanto cidadão inserido em uma sociedade. O foco era ensinar o aluno a pensar, e não só isso. A proposta procurava trazer a realidade social para a sala de aula. Foram criadas 6 unidades distribuídas pelo estado de São Paulo. Cada cidade que iria receber a escola era estudada econômica e socialmente, com o intuito de se conhecer suas necessidades de desenvolvimento. Por exemplo, na cidade de Batatais, onde se praticava agricultura, os alunos tinham aulas de práticas agrícolas. Além disso, a cidade ou comunidade era mapeada quanto à sua formação social com base no IBGE, e o processo de seleção de alunos contemplava todas as classes socioeconômicas proporcionalmente. Se uma comunidade, por exemplo, tivesse 10% de classe A, 40% de B e 50% de C, essa exata porcentagem era transferida para a escola, criando assim oportunidades de socialização, democratização e respeito. A admissão de cada aluno era feita através de uma avaliação e entrevista, e também um bate-papo com os pais. Preenchidos os números de vagas de acordo com o percentual social, ninguém mais entrava. Os ginásios vocacionais compreendiam as séries de 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, e admitiam, em geral, 120 alunos por série, divididos em 4 salas de 30 alunos, resultando em 480 alunos em toda a escola. Em caráter experimental, os alunos das 7ª e 8ª séries eram divididos em 4 salas, de modo a reuni-los por características de assimilação. Os mais práticos, por exemplo, eram colocados numa mesma sala de aula e os teóricos em outra, de maneira a direcioná-los para suas vocações já percebidas. Apesar de o conteúdo ser o mesmo, a forma de abordagem dada pelo professor era diferente, para que o aproveitamento fosse o mais rentável possível. O trabalho em equipe era de suma importância para a metodologia. Os alunos eram divididos em grupos de 4, 5 ou 6 pessoas através de um método chamado sociograma. A divisão era estudada e feita de modo a atender pelo menos uma escolha do aluno, ou seja, se o João pedisse para ficar no grupo com o Carlos, a Paula e a Ana, no mínimo uma dessas pessoas estaria no seu grupo. Cada equipe tinha divisões de cargos e responsabilidades que se alternavam por períodos, trabalhavam juntos durante todo o ano, eram avaliados pelos colegas de turma e se avaliavam como equipe. Mas, além disso, existia a autoavaliação. Era pedido ao aluno uma avaliação do seu trabalho e desempenho, que lhe rendia uma consciência poderosa do seu desenvolvimento. As avaliações, a pessoal e a do professor, eram expostas juntas em forma de gráfico comparativo e demonstrava ao aluno quão a sua autoimagem condizia com a opinião do professor. Com a estrutura voltada para despertar a curiosidade de cada um e propostas que despertavam o interesse, o aluno era motivado a participar das aulas e aprender na prática. Eram avaliados através de provas, teóricas e práticas, mas não só isso. A avaliação era constante e diária, e os pontos de interesse eram relatados na FOA, a ficha de observação do aluno, em que se observava não só o ponto de vista intelectual, mas também o emocional, físico e social. Cada aluno, então, possuía um tipo de dossiê que poderia ser acessado pelas orientadoras pedagógica e educacional. É importante ressaltar que o salário dos professores contratados era o mesmo da rede estadual, porém, era proporcional ao tempo de dedicação à escola. Era exigida uma dedicação integral, 8 horas diárias, sendo que se estruturavam entre aulas e janelas, para que o professor fizesse o devido acompanhamento de seus alunos. Sendo assim, os professores recebiam não só pelo período de aula dada, mas pelo horário que se dedicavam à escola. Aconteciam também atividades extras com os alunos e reuniões semanais, em que era trabalhado com cuidado o desenvolvimento dos alunos e da escola.
Os pais participavam ativamente de algumas atividades da escola, representados pelas associações de pais e amigos do vocacional. Como a escola tinha preocupação com a distribuição de tipos de classes sociais, os pais que tinham mais condições ajudavam financeiramente o fundo econômico da associação, para que todos os alunos tivessem condições de participar de todas as atividades, como as atividades extra-sala de aula, conhecidas como estudos do meio, que contaram com viagens para fora da cidade ou até do estado. Os alunos não ficavam sabendo disso. Sobre a organização curricular, eram previstas áreas centralizadas e integradas. A área de estudos sociais era o centro da construção pedagógica para outras matérias. Um tema era escolhido e trabalhado como um todo. Se o tema fosse, por exemplo, Minas Gerais, era realizado o estudo do meio. Se organizava uma viagem até o estado com planejamento prévio dos assuntos a serem estudados. Eram produzidos relatórios e sínteses sobre o tema e, interligando a outras disciplinas, era trabalhado, por exemplo, produção e pesquisa de textos sobre o assunto nas matérias de português, cálculos e estimativas sobre a população em matemática, a arquitetura em artes plásticas e assim sucessivamente. Ainda baseado nos estudos sociais, o planejamento dividia o estudo da sociedade da seguinte forma. No primeiro ano, os alunos começavam a entender estrutura social pela própria escola, conheciam seus espaços, seus funcionários e suas funções dentro da organização. Passavam então a estudar o bairro, depois a cidade, no segundo ano estudavam o estado, no terceiro o Brasil e no quarto ano o cenário internacional. A interdisciplinaridade merece destaque. Os alunos trabalhavam na cantina da escola, inclusive na contabilidade, de um caixa, servindo outros colegas. Colhiam alimentos, cozinhavam e lavavam louça. Meninos e meninas, juntos. Assim, se interligavam disciplinas como educação doméstica, práticas agrícolas e práticas comerciais. A experiência mexeu com a vida de alunos, pais e professores, que tiveram contato com uma proposta humana e transformadora. Mas infelizmente foi interrompida em 69 pela ditadura militar, numa invasão concomitante das 6 unidades que foi capaz de brecar seu desenvolvimento e quase apagar sua memória. Aos poucos, a história vem reaparecendo com o empenho de alguns ex-alunos, professores e funcionários. Hoje, com teses publicadas, livros, documentários e uma associação formada pelos ex-participantes, se espera que essa memória seja resgatada. Afinal, é preciso se dar conta que 40 anos depois, nos confrontamos com um ensino muito aquém daquele experimentado no ensino vocacional.